Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Esse encontro, eu irei falar sobre o homem do pecado, né? O homem do pecado, inclusive, é a nossa próxima lição da escola dominical. E hoje eu achei por bem gravar esse vídeo falando um pouco sobre o homem do pecado, para que nós venhamos a entender quem é essa pessoa. É interessante dizer que é antropologia teológica, né? Quando se trata do homem do pecado, é diferente da escatologia bíblica, porque agora a gente vai tratar da pessoa, né? E não da personagem escatológica, né? Por isso que é diferente um pouco. Mas o anticristo, irmãos, que é o homem do pecado, será um homem comum, né? Um homem normal, que eu estou falando, com corpo, alma e espírito, que desde o instante da sua concepção será colocado sob o direto controle do adversário para a sua missão tenebrosa, né? O anticristo será então um líder político. O anticristo não será outra pessoa senão um líder político, né? E hoje nós já estamos, o mundo já está preparado para receber esse líder político que virá, né, sobre a terra para causar pânico, para causar terror, para levar para o abismo aquelas pessoas que não quiseram a Deus. A ONU hoje é o principal inimigo do mundo cristão, né? Hoje nós temos um inimigo, como é o nome dela? A ONU, né? Ela é inimiga tanto dos cristãos como dos governos que defendem os valores do evangelho, que defendem os valores cristãos. Então a ONU hoje, aqui no Ocidente, ela está servindo como um empecilho para a propagação do evangelho de Jesus Cristo. Tudo que é contra o cristianismo, tudo que é contra o judaísmo, tudo que é contra os preceitos judaico-cristãos, né, a ONU é a favor, né? Hoje nós temos um adversário aqui no Ocidente, um adversário forte é a ONU, né? E é interessante que durante esse tempo todo de ONU, né, que foi criada através da Liga das Nações, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, para que fizesse a paz, para que a paz fosse estabelecida no mundo, né, nós vemos uma coisa interessante, que a paz não foi estabelecida no mundo. O que aconteceu foi o quê? Foi a ONU tentando colocar um controle sobre o Ocidente, né? Sobre um governo único, sobre um pensamento único, sobre um modo de viver único, né? É isso que a ONU quer. E durante esse tempo todo, né, a perseguição aos cristãos no mundo muçulmano só foi mencionada uma única vez pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu ouvi, né, uma agência missionária contar que já nesses 2 primeiros meses de 2020, 350 pessoas foram cristãos, diga-se de passagem, foram assassinados por causa de sua fé na África, num país chamado Nigéria, né? Mas ninguém diz nada. E o nosso presidente foi o único que falou, né? Pessoas que morrem por causa de sua fé. É um absurdo, né? Falar isso em 2021, aliás, em 2020, no século XXI, em que pessoas ainda pagam com a sua vida por causa da sua fé. Mas hoje está mais sangrento do que nos outros séculos, né? Porque o ódio a Deus, o ódio ao cristianismo, o ódio aos preceitos bíblicos, né, nunca se teve tão acentuado nessa sociedade em que vivemos, né? E eu acho interessante também que quando o nosso presidente falou, né, a favor do cristianismo, que os cristãos estavam morrendo por causa de sua fé nos países islâmicos e nos países comunistas também, uma prova disso é a China e a Coreia do Norte, que assassina indiscriminadamente os cristãos, recebeu logo a oposição do francês Macron e de vários outros governos de esquerda. Por quê? Por causa que eles querem destruir, né, aquilo que o cristianismo ensina.
E existem, irmãos, projetos da humanidade de viver sem Deus. Projetos que, não, a gente não precisa de Deus. Para que viver? Para que Deus na nossa sociedade? Então, por isso que eles querem banir Deus. A semelhança da Torre de Babel. Os homens querem banir Deus da sociedade. Mas existem 4 projetos que eu queria mencionar ligeiramente para os irmãos da atualidade. Nós temos um projeto cristão. Qual é o projeto cristão? Fazer Jesus conhecido em todo o planeta. Esse projeto, a priori, ele era... quem mais apoiava esse projeto cristão seria os Estados Unidos, que quase saiu de cena nesse conceito com Barack Obama, que era totalmente de esquerda, que quase destruiu, que quase tirou o país dele desse projeto cristão. Está voltando um pouco agora com o Trump, mas existia também a Igreja Católica, que sempre apoiava, mas só que a Igreja Católica agora também, com Francisco, virou praticamente uma igreja comunista, que não ajuda nesse projeto cristão. Então esse projeto cristão está sofrendo muito, porque por causa desses dois, querendo ou não, a Igreja Católica apoiava esse projeto cristão, e os Estados Unidos, mas agora está passando por essa dificuldade toda. E a quem a Igreja Católica e os Estados Unidos passaram a apoiar? O projeto globalista ocidental da ONU, né? Pensamento único, ecumenismo, né? Moeda única, e não vamos falar em religião. Então não vamos falar a verdade, porque cada um tem sua verdade. Então, se o cara tem a sua verdade, eu não posso chegar com outra verdade, senão eu sou preso. Então o pensamento, né, de expressão, ou a expressão de pensamento, né, não existe no mundo globalizado. Por quê? Porque senão eu posso ofender a outra pessoa se eu disser o que eu penso acerca de Deus. Então por isso que o Ocidente está da maneira que está com esse projeto globalista da ONU. Outro projeto também que a gente já mencionou, mas não vale a pena mencionar novamente, é o comunista, que é encabeçado pela China e pela Rússia. O comunismo não morreu, o comunismo está mais vivo do que nunca, tanto na Cuba como na Coreia do Norte, né? E outros países que defendem essa ideologia. Basta ir aqui na Venezuela que o camarada já vê o que está acontecendo na Venezuela através desse projeto. E o projeto muçulmano, que é tornar o mundo todo muçulmano. Para o muçulmano, aí todo mundo nasce muçulmano, se desvia depois que cresce, né? Então o desejo do muçulmano é tornar todo mundo muçulmano novamente. Para quê? Para que possa vir o fim do mundo. E é uma história medonha que a gente não vai contar agora. Mas, no entanto, irmãos, existem esses 4 projetos. O cristão, o globalista ocidental apoiado pela ONU, o comunista e o projeto muçulmano. E cada um desses projetos, eles... Meus irmãos, vamos voltar um pouco aqui ao nosso assunto, depois desse show de tiros que houve aqui na rua, né? Mas a obra de Deus não para e a igreja não se intimida com os ataques de Satanás, né? O Satanás está aí atrás de ceifar vidas, mas o objetivo de Deus, o objetivo de Jesus Cristo é dar vida àqueles que sofrem, né? Então, qual é a melhor forma de você ajudar as pessoas que vivem nas drogas, que vivem no mundão, né? É pregar o evangelho para elas, falar de um Jesus que transforma a vida, né? E é isso. Então, voltando para o nosso assunto sobre o anticristo, a gente parou que o 4º projeto é o projeto muçulmano, em que as pessoas querem fazer com que os muçulmanos, o destino deles, eles destinam todo o seu dinheiro que eles podem para fazer com que o mundo se torne muçulmano, porque para eles é uma glória, eles vão alcançar uma glória no paraíso deles se isso acontecer. Meus irmãos, e nós devemos fazer isso também, nós devemos levar Jesus, né, aos outros que não conhecem, né? Então, ao contrário, nossa luta é espiritual e com a verdade, com a pregação do Evangelho de Cristo que salva o pecador. Mas o assunto é o seguinte,
o nosso irmão evangelista Luiz Henrique, ele fala que o anticristo, aliás, Satanás, ele prepara o anticristo a cada geração. Cada geração que passa, Satanás tem um anticristo preparado, né? Para quê? Para na hora que a igreja subir já ter um de prontidão. Como ele não sabe qual é o dia que Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja, né? Então ele prepara um em cada geração. Se você for olhar para a história, talvez isso esteja totalmente correto, né? Um homem que esteja totalmente controlado por Satanás. Eu acredito que ele não tem uma pessoa específica, porque ele não sabe quando Jesus vai vir. Nós sabemos que o anticristo só vai se revelar, né, depois que a igreja subir. Depois que a igreja subir, que ele vai ter controle, né? Antes ele vai ser só mais um, né? Depois que a igreja subir é que Satanás vai se apossar do corpo dele mesmo e ele vai fazer coisas terríveis. Então, é interessante também nós dizermos que o diabo é um espírito e não pode encarnar e nem gerar vida, né? Mas ele pode se transfigurar no anjo de luz, mas não pode criar ou assumir um corpo próprio. Por isso que o anticristo ele não vai ser um filho biológico de Satanás. Por quê? Porque Satanás não tem corpo, Satanás é um espírito. Ele não pode gerar uma pessoa humana, porque ele não tem corpo, não é um ser biológico, ele não pode gerar vida, né? Então esse negócio de dizer que o anticristo será o filho biológico de Satanás, isso é mentira, não existe, né? O anticristo, na visão de Daniel, ele fala que o anticristo ele é a ponta pequena que tinha olhos como de homem, isto é, uma visão superior à de qualquer homem, né? Então o anticristo ele é a ponta pequena que tem olhos. O que isso quer dizer? Que a sua visão é superior, né? As outras pontas, ou os outros chifres, não têm olhos, mas a ponta pequena que é o anticristo tem uma visão, né? Ele vai ver coisas que um homem comum não vê. Também Satanás, desde o começo, que ele vive enganando a humanidade, né? Então cada dia que passa ele aprende uma coisa a mais e vai passar tudo isso para o seu afilhado, o anticristo. O diabo é o maior psicólogo que existe, pois conhece o mundo desde a sua fundação. Então por isso que ele conhece o homem, ele estuda a alma humana. Como ele estuda a alma humana, ele conhece a fraqueza, ele conhece do que a pessoa gosta mais, o que é mais sensível, né? Então o diabo é o maior psicólogo da humanidade e ele vai colocar isso tudo na cabeça do anticristo, que ele vai fazer o maior sermão do mundo, ele vai converter as pessoas a adorar a ele vai fazer tudo o que os homens querem que um homem faça, né? E é interessante que Apocalipse diz que a boca que ele tem uma boca, foi lhe dada uma boca para que ele falasse grandiosamente, né? Fala da capacidade de comunicação do anticristo. O anticristo não será apenas um líder político, não será apenas um orador, mas essa boca que foi lhe dada, ele fala da comunicação, do tato, a palavra certa, a gramática certa, tudo certo para quê? Para que ele possa enganar as pessoas, né? Para que as pessoas possam ser enganadas por ele, né? É interessante dizer que algumas pessoas pensam que vai ser fácil, se Jesus voltar e eles não subirem, vai ser fácil subir, ser salvo durante a grande tribulação. Eu acho que vai ser muito mais difícil, não vai ter nem comparação, né? Só não vai ser impossível. Mas um cara desse que fala grandiosamente, um cara desse que tem uma visão que nem um homem teve ainda, nem Napoleão, nem Hitler, nem Mussolini, nem Stalin, nem Fidel, nem quem mais, nem desses caras aí teve. Agora ele tem, né? Agora ele tem um líder carismático, sedutor, né? Pois por quê? Porque ele será um líder carismático e sedutor, o anticristo? Porque ele vai vir com toda a eficácia de Satanás. E Satanás é um sedutor, né? Lembre-se ali de Eva no jardim, onde ele seduziu a Eva com aquela conversa mole dele, com aquela conversa fiada. Quando menos esperou, a Eva estava toda engordada nos papos dele, né? Então ele é um grande sedutor, Satanás. Tudo isso ele vai colocar
na cabeça do anticristo. Ele preferirá palavras contra o Altíssimo, né? Então, logo, tudo dele será contra a pessoa de Deus. Tudo dele será contra o cristianismo. E não é isso que a gente está vendo? Se você for para a ONU, o ódio ao cristão lá é grande. Se você for para os países comunistas, o ódio aos cristãos lá é grande. Só porque se chama pelo nome de Cristo. Se você for para os países muçulmanos, aí você morre também, porque o ódio à pessoa de Jesus é grande também, né? Eles tratam como os infiéis. Não se pode tolerar um cristão nesses sistemas religiosos, ou nesses sistemas globalistas, né? Daí o que se diz, né? Daí o que se diz é que esses três sistemas vão parir essa figura maléfica do anticristo, né? Ou vai sair do meio deles, né? Ele ataca e desacredita tudo que a palavra de Deus manda, né? Essa é a mensagem do anticristo. Tudo que a Bíblia falar que é certo, o anticristo vai dizer que é errado. Igual Satanás fez no Éden, e igual a mídia, igual os promotores do mal estão fazendo atualmente, né? Só olhar para o que os meios de comunicação dizem. Fala sobre droga, fala sobre sexo, fala sobre assassinato, a vítima é o culpado. O cara é o culpado por ter morrido, porque o cara lá que é o marginalizado da sociedade foi a vítima, né? Sofreu, e por isso sofreu bullying, por isso tem que matar os outros. Não, o conceito humano, o conceito de Satanás é esse: colocar a vítima no lugar do agressor e o agressor no lugar da vítima. Mas por isso que quando a gente fala que quando o anticristo chegar, o campo já está totalmente, o teatro já está totalmente preparado para ele. O objetivo do anticristo é destruir a humanidade, posto que Satanás odeia o homem. O objetivo do anticristo não vai ser simplesmente, eu vou ser grande, eu quero ser rei. Não vai ser isso. Vai ser destruir a humanidade. Por quê? Porque Satanás odeia o homem. Então o anticristo, seu afilhado, também odiará. O anticristo vem vestido de branco, né? Lá no capítulo, no começo logo do Apocalipse, ele vem vestido de branco, né? Com a coroazinha na cabeça, pedindo paz. Mas você vê que na mão dele tem um arco, né? E esse arco, ele fala de paz, mas ele vai buscar guerra. E logo após vai vir o cavalo vermelho da guerra, da fome, vai vir tudo, porque o Satanás ele vai trazer tudo isso ao homem, né? Ao homem que não quis, que rejeitou a pessoa de Jesus. Então o anticristo ele falará em paz, mas o coração dele estará na guerra. O destino dele será destruir as pessoas, será levar as pessoas, o maior número possível, para o inferno. É interessante dizer também que sua filosofia será proibir. Logo não há pecado, você é livre para fazer o que quiser, né? O homem é quem define o bem e o mal. Logo o homem é um pequeno Deus. Logo por isso a Bíblia chama o anticristo de iníquo. É o texto aqui está dizendo. A Bíblia chamou o anticristo de iníquo porque diz isso. Esse negócio de dizer que é proibido, é a filosofia de Satanás, a filosofia do anticristo. E por isso ele é o iníquo, porque ele transforma as coisas certas em erradas e as erradas em certas. Transforma o inocente no criminoso e o criminoso no inocente. Por isso que a Bíblia diz que ele é iníquo. E se você for proibir alguma coisa, você é que deve ser proibido de proibir. A filosofia é totalmente diabólica. Por isso que ele é chamado de iníquo. A teologia, inclusive, irmãos, é o pensamento do anticristo. Não existe pecado, não existe modos de vida de santidade, né? É inclusiva, tudo pode, né? O Evangelho, a outra proposta do Evangelho é a teologia
do anticristo. Então vamos estar preparados para a gente não cair na filosofia do Satanás, na filosofia dos demônios, e não venhamos a nos atrapalhar nessa caminhada. Boa aula para vocês e espero todos amanhã na escola dominical às 9 horas. Amém. Chegou a nossa nova revista da escola dominical, né? Mas, no entanto, continua sendo esta. Estamos no final já do trimestre, né? Praticamente antepenúltima aula. Paz para todos.